Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Notícias de Paris. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom, hoje nosso assunto também é um assunto único. Nós vamos falar sobre os documentos necessários para os brasileiros vacinados entrarem na França. As fronteiras da França aos brasileiros vacinados foram abertas, então, além daquela lista antiga de documentos que os brasileiros precisam apresentar para entrar na França, tem os novos documentos relacionados ao Covid, às vacinas, etc. Hoje a gente vai tratar de tudo isso. Eu gostaria de começar contando a experiência de uma brasileira que esteve recentemente em Paris. Ela veio a trabalho, quer dizer, motivo imperioso. Ela fez um PCR antes de embarcar, ela fez um PCR na chegada. Ela ficou 10 dias de quarentena. Ela executou o trabalho que ela deveria executar, e quando ela fez o PCR para voltar para o Brasil, ele estava positivo. Ela ficou quase 20 dias aqui a trabalho, entrou em contato com muitas pessoas, contaminação, PCR positivo. E ela não pôde voltar para o Brasil. Então, a questão é a seguinte, Rodrigo. Esse caso me impressionou muito, porque quando eu soube, eu me perguntei, e aí? Ela não foi hospitalizada, porque ela estava com o PCR positivo, sem ter a necessidade de ser hospitalizada. Então, ela estava num hotel, ela estava na casa de amigos. Se acontecesse isso com uma pessoa, o que aconteceria? Sem hospitalização, ela não poderia se hospedar num hotel, pois o PCR está positivo. Eu fiquei meio desorientada com essa história. Essa brasileira específica teve a sorte de obter um apartamento emprestado. Ela veio, ficou nesse apartamento emprestado, trabalhou, e quando ela descobriu que ela estava com PCR positivo, o proprietário do apartamento ainda estava viajando. Então, ela pôde ficar esperando que o PCR dela se tornasse negativo para voltar para o Brasil. Mas, e aí? O que fazer nesse caso? Só esclarecendo que essa conhecida da Alina, ela veio do Brasil para Paris antes das fronteiras estarem abertas, ela não estava vacinada, por isso que ela teve que ter um motivo imperioso, que era o trabalho, ela teve que fazer um PCR antes de embarcar no Brasil, ao chegar na França, e fazer também a quarentena. Hoje em dia, os brasileiros vacinados que vão entrar na França, que podem entrar na França, não precisa de nada disso. A gente vai falar sobre tudo isso no final, o que os brasileiros vacinados precisam para entrar na França. A questão é a seguinte: o seguro de viagem internacional, aquele que todo turista deve ter antes de entrar no espaço europeu, ele cobriria hotel durante todo esse tempo em que ela ficou esperando a transformação do resultado do seu Covid? Nós entramos em contato com o pessoal da Seguros Promo, que é uma empresa, site, nosso parceiro. Eles são os agregadores de seguros de viagem. No site deles, vocês fazem uma pesquisa de seguros de viagem, vão aparecer várias empresas que eles representam, e lá vocês podem, inclusive, comprar o seguro de viagem. O link do Seguros Promo está na descrição do vídeo. Nós entramos em contato com eles, porque eles são super reativos, eles são super conscienciosos com relação a essa questão do Covid, e na mesma hora eles nos responderam. Eles entraram em contato com todas as seguradoras que eles têm dentro do site deles, e todas elas falaram que no caso dessa brasileira, que teve um PCR positivo, mas que não foi internada, ela não era coberta pelo seguro. Nenhum seguro cobre esse caso. No caso dela ter que pagar diárias de hotéis a mais, ela ter que pagar uma remarcação da passagem, os gastos que ela teve, né, durante esse tempo que ela teve que esperar aqui para o PCR dela dar negativo. Caso ela tivesse sido internada, aí sim o seguro cobre. Algumas seguradoras cobrem esse caso de Covid e internação por causa de Covid. Lá no site da Seguros Promo, quando vocês fizerem a pesquisa que vocês estão vindo para a Europa, que vocês vão ficar de tal a tal dia, vai aparecer uma lista de seguradoras. Logo acima da barra de procura vai aparecer um filtro, que é cobertura Covid-19. Quando vocês clicarem, né, nesse botão, cobertura Covid-19, vão aparecer só as seguradoras que cobrem o Covid-19 na Europa.
Tem uma cláusula do seguro, eu não conheço muito bem, você deve conhecer, Rodrigo, que tem que verificar também, caso a pessoa fique bloqueada aqui com PCR positivo, verificar a data de validade, não é? Pois é, Lina, se a pessoa está aqui prestes para voltar para o Brasil e descobriu que está infectada pelo Covid, ela tem que prolongar a validade do seguro viagem dela. Ela vai ficar aqui mais 10, 15 dias esperando o PCR dar negativo, sem cobertura. Prestem atenção, esse detalhe é importante, da validade do seguro saúde e viagem. Porque na confusão de PCR positivo, o que fazer, etc., vocês vão esquecer de prolongar a validade do seguro. Então, fiquem atentos. A história dessa conhecida minha como introdução desse Notícias de Paris é só uma ilustração do que pode acontecer quando decidimos viajar nessa época que está confusa, não é? Então, temos que ter em mente todas as situações possíveis. Pessoal, todas as informações que nós vamos dar nesse vídeo sobre o certificado, sobre os documentos, está tudo bem explicado num artigo lá no blog, o link está na descrição. Então, se vocês perderem alguma coisa, não entenderem, está tudo super bem explicado, com links para as fontes, link para baixar os documentos, link para baixar os formulários, está tudo no artigo lá no blog, cujo link está na descrição. Antes de falar dos documentos, vamos falar das vacinas que são aprovadas pela União Europeia, que são aceitas para se entrar na França. Então, nós temos as vacinas que foram aprovadas pela EMA, que é a Agência de Medicamentos Europeia. Essas vacinas são a Pfizer, a Moderna, a Janssen, da Johnson Johnson, e a AstraZeneca Vaxzevria. Essas foram as vacinas aprovadas pela União Europeia. Uma vacina que não foi aprovada ainda pela União Europeia, mas que é aceita pela França para se entrar no território francês, é a AstraZeneca Covishield. Essa informação está no site frança.fr, que é um site do turismo francês. O link está no nosso artigo, que está na descrição para quem quiser conferir essa informação. Então, se você foi vacinado pela AstraZeneca Covishield, você pode entrar na França. Não sabemos para os outros países da União Europeia, né? Então, isso, as pessoas que vão chegar na Europa, em Portugal, na Alemanha, ou que vão sair da França para ir para esses outros países, tem que pesquisar como que funciona nesses outros países a questão da aceitação das vacinas. Mas, para entrar na França, a AstraZeneca Covishield é aceita. Rodrigo, e os milhares de brasileiros, inclusive aqueles da linha de frente, os médicos, enfermeiros, que foram vacinados pela Coronavac, como é que fica a situação? Pois é, Lina, eles e os mais idosos, né? Pois é, infelizmente, a Coronavac ainda não é aceita pela União Europeia, ainda não foi homologada, ainda não foi autorizada pela tal da EMA, que é a Agência de Medicamentos Europeia, mas está no processo, né? Porque ela já foi homologada pela OMS. A gente acredita que mais cedo ou mais tarde ela vai ser autorizada, né, pela EMA, pela União Europeia, porque é impossível deixar esses milhares, milhões de turistas, né, fora da França, fora da União Europeia. Brasileiros e chineses, não é? Brasileiros chineses, que a gente sabe, né? Não sei, não pesquisei para saber para onde mais a Coronavac foi, mas só chineses temos, assim, milhões, né, que são realmente... Eu acho que a França não vai deixar de abrir para brasileiros e chineses, ela com toda certeza vai aceitar a Coronavac também. Pois é. Esperamos. Rodrigo, então, resumindo, todos os brasileiros vacinados pelas vacinas que citamos podem entrar na França. Não precisa apresentar teste PCR negativo. Não precisa apresentar teste PCR negativo no embarque. Não precisa fazer o teste PCR ao chegar na França e não precisa... Nem na chegada. Nem na chegada. E não precisa fazer quarentena, auto-isolamento, chamem como quiser. Quais os documentos que eles têm que apresentar? Bom, eles têm que apresentar um certificado de vacinação, que é só entrar lá no site do SUS, Conect SUS, joga no Google Conect SUS, entra no site do Conect SUS e baixa o certificado. Tem que ser em inglês, hein, gente? Tem que ser em inglês. Se por acaso eu já vi pessoas comentando que não estão conseguindo o certificado em inglês. Se não estiver conseguindo o certificado em inglês, liga lá no Disque SUS,
que é 136 que é a ouvidoria do SUS, e fala com eles que não está conseguindo, que precisa. E eu já ouvi casos de brasileiros que ligaram e conseguiram resolver esse problema. Esse certificado ele vai ser apresentado no embarque no Brasil, quando você fizer o check-in com a companhia aérea vai certificar de que você tem esse certificado, que você foi vacinado, e ao entrar aqui na França também vai ser verificado mais uma vez. Além do certificado de vacinação, a pessoa precisa também preencher uma declaração de honra. O link para baixar essa declaração de honra está no nosso artigo, cujo link está na descrição. Nessa declaração de honra, a pessoa vai baixar, vai imprimir, vai preencher e vai assinar. Só precisa disso. Porque tem muitas traduções falando que é uma declaração juramentada, mas é juramentada da própria pessoa, está jurando que aquilo ali que ela escreveu, que ela não é verdadeiro. Então, ela tem que preencher falando que ela não entrou em contato com nenhuma pessoa positiva para o Covid nos últimos 14 dias antes da viagem, que ela não tem nenhum sintoma. E aí ela vai assinar e vai trazer isso com ela, vai ter que apresentar também no embarque e quando chegar aqui na França. Rodrigo, aqui na França, os adolescentes de 12 e 17 anos já estão sendo vacinados. E no Brasil não, se não me engano, não é? Como é que fica a situação de famílias que querem viajar com os adolescentes, os pais vacinados e os adolescentes não? Lina, os menores de 18 anos, ou seja, as pessoas de 0 a 17 anos, não precisam estar vacinadas para entrar na França se estiverem acompanhados de pais ou responsáveis. Só que os menores entre 12 e 17 anos precisam fazer um PCR antes de embarcar, ou seja, precisam, na verdade, apresentar um PCR negativo antes de embarcar, né? Não é só fazer o PCR, tem que ter um PCR negativo para embarcar. Ao chegar na França, eles têm que fazer um PCR também, e depois é só isso, não precisa fazer quarentena. Que agora na França já está em vigor a necessidade de apresentar um passe sanitário para frequentar parques de diversão, museus, salas de concertos, teatro, cinemas. E a partir do dia 1º de agosto também para bares e restaurantes. Quer dizer, a única forma de viajarmos hoje é ter um passe sanitário, senão a vida fica complicadíssima. Exato. Para os brasileiros que só podem entrar na França sendo vacinados, para eles o passe sanitário é o certificado do SUS. Esse é o passe sanitário que eles vão usar para entrar no Louvre, para entrar na Torre Eiffel, para entrar a partir do dia 1º de agosto nos restaurantes, nos bares. Para os brasileiros menores de 18 anos que estão na companhia dos pais vacinados e que não estão vacinados, eles, até o dia 30 de agosto, eles não precisam apresentar nada para entrar em nenhum desses lugares. Só que, a partir do dia 30 de agosto, os menores de 12 a 17 anos vão ter que apresentar um PCR negativo para entrar em todos esses lugares que a gente falou. No Louvre, na Disney, num bar, num restaurante. Lembrando que em muitos desses monumentos, vocês vão encontrar na porta tendas onde vocês podem fazer o teste PCR. Ele é gratuito para os franceses e pago para os turistas. O sistema de leitura dos códigos QR não está totalmente ajustado, está sendo implementado. Então, acontece que em certas situações, no Mont Saint-Michel, sabe, diante de um monumento, talvez o sistema de leitura não vá funcionar. O que está acontecendo na França é o seguinte, a mentalidade aqui na França é a seguinte, já que o turista conseguiu entrar no avião e as empresas aéreas são obrigadas a controlarem todos os passageiros, verificar que todos eles têm o passe sanitário, já que eles conseguiram entrar no avião e desembarcar em Paris, quer dizer que eles foram controlados, quer dizer que eles estão vacinados, quer dizer que eles têm esse certificado de vacinação. Então, diante dos monumentos, os controladores estão deixando passar, quando o sistema de leitura não funciona. Então, não é muito grave, não devemos ficar muito preocupados. Mas o Ministério da Saúde francês ele está estudando possibilidades de transformar os QR Codes de certificados de vacinação não europeus em europeus para facilitar a vida do turista quando ele chega aqui na França.
Então, vocês têm que vir com o QR Code, né, que é o certificado de vacinação lá do Conect SUS. Venham com ele no telefone, né, em formato digital, mas venham com ele também impresso, porque, né, a gente nunca sabe quando vai precisar de um ou do outro. Claro. Eu ando o tempo todo com os dois, no celular e na carteira, impresso. Bom, e quanto aos outros documentos necessários para entrar na França? Pois é, esses 2 documentos que nós falamos, que é o certificado de vacinação e a declaração de honra, são especificamente para esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Mas existem outros documentos que foram sempre exigidos de brasileiros ao vir para a França. Quais são eles, Lina? Passaporte válido, passagem de volta, comprovante de estadia, comprovante de subsistência e seguro viagem. Está faltando algum? São esses mesmos, Lina. Além dos 2 primeiros que a gente citou, que são relativos ao Covid, tem mais todos esses que você citou. Também está tudo super explicadinho lá no blog. O passaporte ele tem que ser válido por, no mínimo, 3 meses a partir da data de volta ao Brasil. Então, vocês contem 3 meses a partir da data que vocês vão voltar para o Brasil. Na verdade, é bom vir para a Europa com esse prazo bem grande, né? Para não ter problema, que vai que você precisa ficar aqui por causa do Covid. Então, é bom vir com a validade do passaporte bem grande. Passagem de volta, eu acho assim, para a gente que é brasileiro, a gente já compra passagem de volta, né? Não existe isso, a gente comprar uma passagem de ida, de vinda, e não comprar uma de volta, né? Então, mas tá aí, né? Vocês têm que ter a passagem de volta. Não pode chegar aqui na França só com a passagem de vinda, tem que ter a passagem de volta para o Brasil. Comprovante de estadia. Muita gente fala que já veio a Paris milhares de vezes, gente que mora aqui, que conhece pessoas que já vieram à França milhares de vezes, e que assim, o passaporte foi controlado, mas nunca pediram os comprovantes de estadia. Mas está na lei, a gente tem que mostrar, né? Caso peçam. Se pedirem e você não tiver, você não entra. Então, melhor é ter. E conhecemos pouquíssimos casos, mas conhecemos pessoas que foram indagadas. Você está hospedada onde? Não é? Exato. Exato. Então, o que são esses comprovantes de estadia? É a reserva do seu hotel, é o contrato de aluguel do Airbnb ou do apartamento que você está alugando. No caso de vocês estarem na casa de um amigo ou de um parente, essa pessoa tem que ir na mairie do arrondissement ou da cidade onde ela mora e fazer uma declaração que se chama attestation d'accueil. Então, ainda vai ter que incomodar a pessoa na casa de quem você está ficando. Mais um incômodo. Comprovante dos meios de subsistência é dinheiro, é cheque de viagem, é cartão de crédito internacional de crédito, com bom limite, né? Esse tipo de coisa. E aí tem os valores, né? Se você não comprovou o lugar que você está ficando, você tem que mostrar que você tem 120 euros por dia por pessoa. Se você está ficando em hotel, esse valor cai para 65 euros por dia por pessoa. E se você está ficando na casa de um parente ou amigo, que você está usando aquela atestação de aquéreo, você tem que comprovar 32,50 euros por dia por pessoa. E o seguro viagem é um seguro viagem que cubra toda a sua estadia aqui na França ou na Europa, né, no espaço Schengen. Também está explicado o que é espaço Schengen lá no nosso artigo. Então, vocês têm que ter uma cobertura de, no mínimo, 30 mil euros. 30 mil euros não é o preço do seguro, viu, gente? 30 mil euros é o valor total da cobertura que vocês vão ter quando estiverem aqui na Europa. É só colocar lá no site da Seguros Promo, cujo link também está na descrição, o dia que vocês chegam, o dia que vocês saem da Europa, e aí eles vão te apresentar uma série de seguradoras, com uma série de seguros diferentes, com uma série de preços de coberturas. O melhor é pegar o que tem a maior cobertura, para evitar qualquer tipo de problema. O preço não varia muito, não. E escolhe lá. Eu queria fazer um parênteses, explicar por que nós indicamos Seguros Promo. Nós procuramos e chegamos à conclusão que essa empresa é uma das melhores empresas brasileiras para oferecer todas as possibilidades de seguros de viagem para o mundo todo. Então, confiamos plenamente na Seguros Promo, trabalhamos com eles há muitos anos e tudo
se passa muito bem. E eles fazem parte de um grupo muito conhecido lá em Minas Gerais, que se chama Belvitur, que é um grupo de turismo, de agências que já tem quase 60 anos. Super bem recomendados. Rodrigo, por incrível que pareça, pessoas perguntam se precisa de visto para entrar na França. Então explica que não precisa de visto. Se você vem como turista para ficar até 90 dias, você não precisa de visto para entrar na França. Bom, terminamos, Rodrigo? Bom, acho que terminamos, né? De qualquer forma, mais uma vez, o nosso artigo está super completo, está super detalhado. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente uma mensagem nas redes sociais, no e-mail, contato@conexãoparis.com.br. E é isso. Qualquer novidade, o artigo está sendo sempre atualizado com novas informações. Bye, bye. Até a semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Curtam, compartilhem, comentem. Tchau.